você escolhia no ato da inscrição. Hoje em dia, e mudou recente isso daí. Você entra e aí o IME já era assim, de você entrar e a sua nota e classificação na turma que vai determinar a ordem de preferência na escolha das vagas. O ITA já é assim, entendeu? Tipo assim, existe uma porcentagem para o desempenho no CPUR, que é o curso preparatório de oficial de reserva, e uma porcentagem lá que é pequena para o vestibular. Mas a maior parte é a sua classificação, suas notas durante esse período fundamental, né? E aí, sejam muito bem-vindos a mais um 01cast, podcast oficial do Concurseiro 01, toda terça-feira, meio-dia. Hoje a gente vai tratar de um assunto um pouquinho diferente. A gente vai conversar com um cara que nunca veio aqui, obviamente, convidado inédito, só que o assunto que ele vai poder conversar com a gente é um pouco distante dos assuntos que a gente geralmente conversa aqui. A gente sempre falou com vocês aqui, que nos acompanham no 01cast, sobre preparação para concursos de quem já tem nível superior, mas esse cara passou em vários concursos para quem não tem ainda superior, ia alcançar o ensino superior através do concurso. E aí você pode falar, talvez não faça tanto sentido, só que ele passou nos vestibulares mais difíceis do Brasil. Passou no ITA, passou no IME, eu acho que um dos dois ele passou 2 vezes, inclusive, eu já perdi meio que nessa conta aí. Dos dois. Passou nos dois 2 vezes. Então, com certeza, ele tem muito a contar, tanto da trajetória quanto da experiência, né? E tem a agregar com a gente. Bruno, muito obrigado. Muito prazer, pelo convite, cara. Pessoal. Espero agregar aqui. Obrigado por vir. Essa conversa bem agradável. Conta um pouquinho pra galera. Eu fiz muito suspense, não falei nem quais concursos que eram. Então, conta um pouquinho pra galera quais concursos você passou, um pouquinho da sua história. Então, foi aprovado 2 vezes no IME, né? No ITA e na AFA também, que é a Academia da Força Aérea. Caramba, passou na AFA também. Isso. A gente vai uma máquina de aprovações. Não, assim, é muito comum nesse segmento, né, ITA-IME, os alunos serem aprovados em vários concursos militares, né? Eu nem fiz muitos concursos, tá? Mas teve gente que fazia ESA, SpaceX, né? Porque assim são concursos que giram em torno ali matérias que tem assuntos assuntos em comum com a prova do ITA. Então, o cara, para treinar, ele acaba fazendo os concursos, né? No caso, eu fiz ali a AFA e era um bom treino, uma boa prova. Mas como que foi indo para essa jornada assim? Primeiro, por que você decidiu fazer esses concursos? Todos militares até agora. Você não falou que você não falou de nenhum concurso que era civil. Concursos mais difíceis. Onde eu posso testar minhas habilidades. Né? Por que você decidiu fazer esses concursos militares assim? E, meio qual que foi a ordem assim? Você sempre fez todos eles ou não? Você decidiu fazer primeiro tal, passei em tal, fui para tal, depois mudei. Assim, cara, é muito até meio louco assim a história. Sabe? Eu sou do interior da Bahia e sempre fui de escola pública, né? Então, assim, ninguém falava em ITA lá. Era só a questão mais difícil da apostila, sabe, do livro. Só que eu também tinha na minha cabeça que eu não queria fazer uma graduação durante muito tempo, né, sem ter uma renda ali. Entendeu? Porque eu sempre gostei, né, de ser mais independente, né, tomar mais decisões, né, ter mais autonomia nas minhas coisas. Então, eu já tinha noção assim, que concurso público, né, era um caminho interessante. E, ao mesmo tempo, eu era uma pessoa muito boa assim, tinha uma afinidade com exatas. Na verdade, eu era péssimo na escola. Eu era assim, um aluno horrível, sério, antes do ensino médio. E quando eu entrei no ensino médio, só que eu tinha uma certa facilidade em tirar uma nota boa em ciências, né, e matemática na época. E quando eu descobri que existia um concurso que não tem, né, humanidades e nem biológicas, não tem geografia, não tem história. Opa, é esse mesmo. Não tem biologia, entendeu? Filosofia, sociologia, então, né? Então quer dizer que só vou estudar matemática, química, física, português, inglês e redação. Será que vale a pena, né? Aí eu fui pesquisar. E aí eu descobri que quando você entra, você é militar, logo no primeiro ano, né? Você pode ser civil, você pode ser militar. Mas todos, né, vão ser militares no primeiro ano e ganhar um soldo ali. Então, para mim, era uma coisa bem interessante, entendeu? Eu não conhecia no IME nessa época, só conhecia o ITA. E aí, eu fui pesquisando, né? Isso era 2015, e eu vi em algum lugar, assim, na internet, tinha pouca coisa na internet naquela época, e alguém falando que tinha que estudar 12, 14 horas por dia para passar no ITA.
Eu acreditei. E aí, referência, né? Isso é só estudar, então beleza. Só que aí, então, uma característica minha que eu sempre gostei muito de focar em alguma coisa e focar naquilo ali, né? E aí me envolver com aquilo. Então, eu também tinha um perfil mais de curiosidade, né? Tipo assim, eu gostava de aprender. Então, o fato de eu aprender uma coisa nova liberava uma sensação boa na minha mente, né? Serotonina, dopamina, então assim. E acho que tem muita gente no concurso que não tem essa sacada, né? Tipo assim, o cara acha que o fato de sentar lá, estudar, de abdicar das coisas, isso é tudo chato, né? Mas assim, aprender é legal. Tipo assim, né? Você expandir seu conhecimento, aprender, isso é uma coisa nova. Então, eu meio que gostava muito disso. E aí eu comecei a estudar. Estudava o dia inteiro, né? De manhã para a escola. Às 14 voltava. horas que falaram que você tinha que estudar. Às 14 horas que falaram que tinha que estudar. Só que deu um problema isso daí. Porque eu fiquei tão bitolado. E aí, na época, eu lembro que eu fiquei assim, tirei o WhatsApp, não queria falar com ninguém, estudar. Antissocial. Antissocial total. Assim, no intervalo da biblioteca, meu Deus, vou estudar aqui. Isso você morava no interior da Bahia. Isso. Então, assim, acho que uma coisa legal com relação a quem está se preparando para concurso é que eu sempre acreditei que ia dar certo, sabe? Até meio assim, por que eu acreditar que ia dar certo, né? Que indicativo tinha isso? Até na ingenuidade. Confiança também. Até na ingenuidade ali, né? De achar que ia dar certo, nem sem saber do dificuldade. Mas alguém tinha te contado o quão difícil o vestibular pro ITA era, assim? Alguém tinha te falado, pô, é um dos mais difíceis do Brasil? Eu tinha te falado isso, assim? Ou não? Ou você estava ingênuo porque você não tinha informação? É a questão mais difícil da apostila, tudo bem. Seguiu, é isso, é um vestibular difícil. Você não considerava ser o mais difícil? A primeira pessoa que falou para mim foi minha irmã, né? E ela falou que era difícil, só que ela não colocou terror psicológico envolvido, sabe? Ela falou que é legal e tal. Eu fui ver na internet, vi que tinha muitos benefícios, né? Sem contar todo o peso do nome ITA. Que era envolvido, né? Sim. Então, aí eu achei legal, comecei a estudar. Então, assim, se eu focar só nisso aqui, então vai dar certo. E você estava em qual ano? Você já estava no ensino médio ou não? Então, eu estava no ensino médio. Qual ano, assim? Eu estava no segundo ano do ensino médio. Segundo ano. Segundo, então você já começou a se preparar? Isso, no segundo ano eu já estudava assim, absurdo, sabe? Já não tinha WhatsApp, não tinha nada? Eu considero que isso... Aqui, eu não recomendo ninguém fazer isso porque gerou um problema seríssimo, sabe? Porque depois eu fui para Fortaleza e tive muitos problemas assim de ansiedade, sabe? Tipo assim, não tinha uma válvula um quadro de escape. até meio, né, depressivo. Sim. Ali, então foi muito difícil, muito porque eu tinha abdicado radicalmente das coisas que eu gostava de fazer, muito rápido, assim, eu saí. Minha família disse que eu saí da água pro vinho, assim, eu mudei completamente e ninguém sabe o que aconteceu, eu comecei a estudar. Mas eu tinha minhas atividades que eu gostava, entendeu? Eu era uma pessoa que tinha os amigos ali, né? Eu gostava de sair, gostava de ir nas festinhas da escola, né? São João, não sei o quê, quermesse. Eu parei com tudo isso. Só que gerou uma dívida, né? Então, é aquela coisa, você é concurseiro, você vai... beleza, você pode ficar um dia sem dormir ali, estudando até de madrugada, mais uma hora vai cobrar isso aí, né? Você gerou uma dívida ali. As pessoas não pensam que é uma bola de neve. Não, eu sou invencível aqui, meu corpo vai absorver. Uma máquina. E aí, essa dívida foi cobrada, né? Um ano depois, quando eu fui, em 2016, quando eu fui para Fortaleza. Assim, a partir do meio do ano já, sabe? Eu tinha muita saudade das coisas que eu fazia antes de começar a estudar, sabe? Mas você foi para Fortaleza para estudar também? Isso. Aí o que aconteceu? Eu fui naquele ano 2015, eu fui para Salvador. Né? Fiquei na casa de um pessoal lá da minha igreja. E aí fui fazer a prova do ITA. Engraçado que um dia antes da prova de física eu estava aprendendo a matéria ainda. E aí no dia da prova caiu a questão e eu não consegui fazer a questão do que eu tinha aprendido no dia anterior. Sabe? Mas naquele ano foi atípico, foi uma prova mais tranquila, né? Pelo menos essa questão. 2016 ali. E aí eu fui... Sempre nesse local de prova tem divulgação, né? Dos cursos preparatórios e tal. Então, eu tinha vários concursos de bolsa. Eu peguei fiz, né? Como treineiro, nem achava que no planejamento ia fazer como teste, tá? E aí, esse plano de Deus, assim, nunca sabe, né? Eu fiz e recebi e-mail para você ganhar uma bolsa e vem aqui estudar em Fortaleza. Eu tinha 15 anos. Então, aí vem aquela parte da aprovação, que a aprovação não é só sua, né? Tem toda a família envolvida ali, mais pessoas, né?
Então, eu tive muito apoio familiar nesse sentido de que eu fui morar em Fortaleza sem nenhum parente, morando em pensionato, sabe? Foi um custo elevado. Então, foi uma abdicação da minha família também. E naquela época, é a única forma, sabe? Porque eu só tinha preparação, basicamente, em Fortaleza e São José dos Campos, presencial. Mas São José dos Campos dá para entender porque o ITA está lá, mas Fortaleza tem alguma base aérea, assim, alguma coisa forte da aeronáutica que incentivou preparatórios a irem para lá? Então, existem histórias, né? De como que ficou famoso o ITA lá, mas assim, porque tem muitos colégios e tem muitos cursos preparatórios, né? Tipo assim, cada um tem o seu, entendeu? Entendi. Então, acabou que, né? O pessoal diz até que o cearense é o japonês Brasil. E tem isso, eu tenho uma amiga que é de Fortaleza e ela fala que o ITA é muito forte lá, que meio que assim, metade dos aprovados do ITA, você confirma para mim, vem de quem estuda em Fortaleza e a outra metade vem aí do resto do país. Tem sim. uma alta taxa, né, de Fortaleza. Antes tinha, até hoje existe, né? Mas assim, antes era completamente dois polos. Você tinha Fortaleza, você tinha São José dos Campos, que eram os principais cursos. Né? Aí essa galera ia aprovar, sei lá, 80%. Só que para os alunos era muito custoso ir para esses lugares. Pensa você, sei lá, do Piauí, Fortaleza é muito longe. você, sei lá, do Rio Grande do Sul, Sim. e estudar nesses locais para passar no ITA, sabe? Então, o movimento que acontece, esses locais geralmente dão bolsa para o aluno que já é bom. Então, passou na primeira fase, ou então é de Olimpíada, você precisa de algum resultado para mostrar que você tem potencial de passar, entendeu? E que você vai conseguir acompanhar o curso. Então, se eu não tivesse tido uma preparação muito forte no meu segundo ano de ensino médio, sozinho, talvez não teria dado conta, quando eu cheguei lá, de performar, entendeu? Então, até uma coisa que aí surge, né? Aí, hoje em dia, você tem uma preparação online para dar suporte a esse aluno que está mais distante, entendeu? Não só está mais distante, para esse cara ter um primeiro contato ali, né? E não ter que passar por todo aquele processo. Porque, assim, na época, eu estudava muito pelos livros da biblioteca, né, municipal da minha cidade, que tem uns 100 mil habitantes, sabe? Que já é relativamente grande. Imagina não ter isso, sabe? Então, você... Já é um caminho longo ainda, assim, né? Sozinho, você não tinha ninguém para te apoiar, ninguém falava assim, pô, você tinha confiança que você estava indo no caminho certo, mas você não tinha ninguém te falando, pô, de fato, você está indo certo aqui ou não, você desviou, cara, volta para o caminho de cá. Pois é, assim, acho que uma coisa legal nesse mundo de concurso é se você tem na sua cabeça que você se prepara para uma coisa mais difícil e ao longo do processo você for fazendo coisa mais fácil, for passando, isso dá um gás a mais, entendeu? Então, eu pensava assim, não, eu vou aprender toda a base, física, química e matemática, que é o que a gente fala lá, entendeu? Isso, na época, implicava... O único recurso que tinha era o livro, então eu vou ter que fazer esse livro inteiro aqui. Então, era muito simples. Na verdade, eu estudava muito, eu acredito, porque a minha preparação era simples, sabe? Então, eu tenho que fazer isso aqui até tal dia, e é isso. Entendeu? Por dia eu vou estudar ali 2 matérias, que eu gostava, e é isso aí, entendeu? Então, era muito simples e eu conseguia, sabe, estudar no volume grande. Boa. E, tipo, quando você estava estudando, você usava alguma metodologia, tipo, sei lá, um ciclo de estudo? Não, hoje eu vou estudar só matemática, vou queimar esse livro de matemática inteiro aqui. Ou Cara, era assim, mais aleatório? Tipo assim, porque a internet é muito rápido, as coisas estão acontecendo. Em 2015, assim, não tinha ideia desse negócio de mentoria, né? Tipo, 2015 era mato, assim, sabe? Estudava como Deus iluminasse sua mente. O livro que tinha na biblioteca eu pegava. Então, assim, então eu sempre fui muito... As coisas no começo eram muito intuitivas, sabe? Só que também teve muito erro envolvido. Então, por exemplo, eu tive que fazer por falta de planejamento, eu lembro que eu estudei eletrostática 2 vezes. Eu estudei eu não tinha dinheiro para comprar o tópico de física, e na biblioteca tinha o Física Clássica, que era o livro lá. Aí eu vou estudar aqui Física Clássica até ter condição de comprar, e quando chegar, né? Então, eu fiz Física Clássica e fiz também quando chegou o tópico de Física. Tipo assim, sabe? Um tempo ali gasto, 1, 2, 3 meses, que poderiam ser investidos em uma outra coisa, né? Então, no início, eu gostava de estudar de forma que eu deixasse para o final da noite coisas mais dinâmicas. Fazer questão, por exemplo. No final da noite e no início da manhã também eu gostava de fazer coisa muito dinâmica. Eu não gostava de dar teoria nesses horários.
porque eu estava meio sonolento, estava, né, uma mente já cheia de coisa, e nem ali depois do almoço. Então, acho que uma coisa que eu acertei foi saber ler o que estava se passando comigo, entendeu? É relógio biológico também, né? Entendeu? Sim. E, então, assim, eu gostava de fazer vôlei, né, toda quarta-feira. Aí eu lembro que nesse dia de quarta-feira eu comprava Red Bull e ficava até mais tarde para compensar o tempo que eu estava lá. Cara, mas e aí? Você fez essa prova do ITA na primeira vez quando você estava no segundo ano, né? Isso. E aí, pô, os caras fizeram bolsa e tudo mais. É no terceiro ano que você foi para lá, para Fortaleza. Isso, aí eu ganhei a bolsa por causa da prova de bolsa que eles fizeram online. Tinha que mandar a resolução, a foto da resolução, então. E aí, no terceiro ano, você decidiu fazer a prova só por ITA de novo ou foi aí que você fez ITA, IME, AFA? Aí quando eu cheguei lá, eu descobri que existia outros concursos. Eu nem sabia, só eu sabia que existia a ITA, sabe? Aí quando eu cheguei lá, que eu disse, pô, existe AFA, existe IME e tal, outros provas que a galera faz, entendeu? Então, e cara, o que tinha assim na época era, sei lá, o cara que fazia ITA, passava no ITA era cara de Olimpíada Internacional, de Física, sabe? Você olha assim, a pessoa fala, meu Deus do céu, tipo assim, não sou assim, entendeu? E como é que foi esse baque de chegar aí e ver outras pessoas que estudavam tanto no mesmo nível quanto, né, que nem você estava falando, mais talvez que você? Estivessem mais preparados, eu lembro como se na fosse, eu lembro verdade. como se fosse hoje, assim. Eu cheguei com minha família na sala, aí era uma sala, tinha, sei lá, 120 pessoas. Eu olhei assim, aquele mundo velho de gente, um quadro gigantesco. Aí minha família lá, tchau. Fechou a porta, meu irmão. Eu falei, agora que começou aqui, sabe? Então, eu acho que uma coisa que deu certo para mim foi pensar como eu lidava com a competição nesses ambientes, né? Porque, assim, quando você está, por exemplo, num ambiente de turma ITA, turma medicina, é competitivo, sabe? A pessoa se compara muito com um amigo, colega do lado, com quem está em 01, quem está em 02, sabe? E lá quando eu cheguei, eu fiz a prova, acho que era a segunda fase em matemática, eu tirei 2 na prova, sabe? Uma coisa assim... Eu botei o que estava na minha cabeça ali e tirei 2, sabe? Eu tinha ficado em 70 e poucos. Mas aí eu pensei assim, ó, se eu, na próxima simulada, evoluir, né, e estar numa situação maior do que eu estava agora, uma hora eu vou estar muito bem, entendeu? Então, cara, eu segui muito isso, sabe? Durante 2 anos, e, tipo assim, todo simulado eu preciso estar melhor que o anterior, sabe? E foi até meio louco, assim, porque uma hora vou ter que pegar esse primeiro lugar, mais por uma questão de interno, né? De ego interno, para saber que eu aproveitei o máximo possível, né? Não necessariamente Você avançou para onde tinha que avançar. Mas, tipo assim, era uma meta que eu tinha, essa pessoal. Não significa que isso reflita na aprovação, tem gente que... Mas, assim, se você tem um motivador ali, né? É aquilo que... Às vezes, o orgulho de ter chegado antes da prova num lugar desse, né? E faz parte da mentalidade, né? Eu acho, do aprovado, de você não pensar assim, beleza, eu vou querer ir melhorando. Não, você queria estar ali em primeiro, você queria provar, às vezes, para você mesmo que você conseguiria. Ó, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que muitas vezes no mercado de concurso é até um tabu falar de classificação em simulado. É uma coisa assim, que quando começa a falar na sala, todo mundo fica meio assim... Ninguém sabe direito como é que tem que fazer e tal, se devia ter que importar com isso ou não. A gente, quando faz no curso, a gente até deixa o pessoal colocar apelidos. E a maioria da galera coloca apelido que eu acho que é para não... Ninguém vai saber que sou eu. Ninguém sabe que sou eu, para não botar olho gordo. Mas eu quero saber quem que é aquele quero lá. saber qual é. Ninguém tá nem aí para saber, tipo, se o Bruno tá em 2 ou em 20, se a Maria tá em primeiro ou em centésimo. Eles só querem saber, tipo assim, como que eu tô em relação ao todo. Entendeu? Então, assim, a mentalidade, quando você se compara com os outros, você vai trazer uma pressão para você que é desnecessária. Você tem que se comparar, né? Claro, tem uma referência ali de como é que está no nível da sala, né? Mas também o principal é se comparar com quem você está sendo, né? Se você está evoluindo numa taxa interessante ou não. Então, foi até meio louco assim, porque depois de um ano, né? Então, eu fiz o terceiro ano, aí quando eu voltei, fiz um ano de cursinho. Então, ali na metade do primeiro ano de cursinho já estava bom, assim, né? E, cara, não saía, eu era um...
e saiu no último simulado antes da prova que eu fui aprovado pela última vez. Isso foi no terceiro ano que você passou, então, foi? Não, é que assim, na primeira vez... Até é legal explicar essa história. Por que a pessoa passa 2 vezes no ITA e não vai, né? Porque a primeira vez eu fiz o terceiro ano, o primeiro ano de cursinho. Na primeira vez que eu fiz, né, eu tinha... Foi o primeiro ano que o ITA divulgou uma lista de excedentes. E eu estava nessa lista, entendeu? E aí eu tinha sido também aprovado no IME. E os concursos eram simultâneos, o exame de saúde. Então eu fui para o Rio, que era eu começava primeiro, só que no meio lá do negócio acontecendo, começou o exame de saúde do ITA. E eu e mais outra pessoa que estava nessa situação, a gente conseguiu um dia para voltar para ir para São José, para pelo menos aparecer lá na primeira chamada, né? E aí, depois que passou essa primeira chamada, eu lembro que estava em 4º lugar, né? Tipo assim, tinha 10 pessoas na minha frente. Que se rodasse a lista, ia ser a segunda chamada. Aí eu falei, cara, não vai dar certo, não. Quem desiste do ITA, né? Eu achei que não ia dar certo. Assim, eu estava seduzido pelo IME, sabe? Não, tem um filósofo que eu falei que ninguém é sério, de fato, aos 17 anos, sabe? E acho que foi isso que aconteceu comigo. E o cara fala isso mesmo, ninguém é sério, você já deu uma frase, lá. E eu queria ser triatleta, rapaz. Naquela época eu falei, não, eu quero nadar, correr, pedalar e tal. Lá no Rio, vai ser assim, eu vou correr lá no Morro da Urca, depois eu vou nadar ali na Praia Vermelha, eu vou pegar a bike, vou sair ali pela Urca e volto, e isso vai ser minha vida lá. Militarismo, vibrão, né? Verde oliva. Verde oliva. Selva, não sei o que, lama, entendeu? Bora, então. Aí, quando eu cheguei lá, cara, tipo assim, aí, uma semana depois, chamaram 6 pessoas no ITA. Eita. Perdi a vaga, entendeu? Mas porque você tinha que apresentar, tipo assim, o dia seguinte? Isso porque quando a roda, né, a segunda chamada, você tem que apitar lá. Eu não tinha também feito os exames, então, mesmo que tiver... Você acreditou que talvez não tinha entregado, né, os exames necessários. Uhum. Então, e aí eu lembro, como se fosse ontem, assim, tava na beliche lá em cima, olhando para uma luz verde, assim, falando, meu Deus, o que é que eu fiz com a minha vida, sabe? Que é isso? Você já estava no IME, já? Tava no IME, sabe? E aí são uma série de fatores, assim, sabe? Tipo assim, o IME é bom, muito bom, a faculdade é muito boa, só que eu não tava me adequando, entendeu? Eu não consegui me adaptar. E aí eu falei, cara, eu vou voltar pro cursinho e vou fazer essa prova de novo. Aí eu falei, então isso já era abril, mais ou menos. Aí eu voltei lá. Trancou o IME? Trancou, cancelou? Isso. Eu tranquei, mas assim, eu acho que tava na minha cabeça, se eu não tivesse passado no ITA, ou eu faria CFO, um concurso lá da Bahia, ou faria medicina, uma coisa assim, sabe? Era novo ainda, até tinha 18 anos, sabe? Então, eu voltei para pro Fortaleza, só que eu sempre tinha na minha cabeça que ia dar certo, então não duvidei em nenhum momento. E aí, assim, quando eu voltei, o ITA lança uma parte do edital adiantado, vamos mudar o formato do vestibular. Antes eram 4 dias, aí mudaram para uma primeira fase, separada da segunda fase com 2 dias, sabe? Mudou tudo, né? E nesse ano também, nunca assim, o ITA tinha colocado as cotas e colocaram nesse ano, entendeu? Você reduziu mais ainda o número de vagas na concorrência. Eu falei, cara, vai ter que ser assim mesmo, né? Então, isso é interessante também, né? Ao longo da preparação, vão acontecer adversidades, né? Às vezes na família, sim, na vida pessoal da pessoa, no próprio concurso, né? E aí tem a questão da resiliência, né? Você se adaptar ao que está acontecendo ali. Cara, mas por que... Me surgiu uma dúvida agora. Por que você passou 2 vezes no IME? Você largou o IME para depois fazer de novo? Aí eu fiz de novo mais por conta de treinar, entendeu? E essa é uma prova. E qual das 2 provas é mais difícil? Qual vestibular é mais difícil? Cara, de passar o ITA é mais difícil. Mas em termos assim, técnicos, eu acredito que o IME, principalmente matemática, é que assim, varia de disciplina, né? Matemática no IME é tecnicamente mais difícil. Assim. Se você olhar o histórico de questões do IME, absurdamente mais difícil que o histórico de questões do ITA. Já física no ITA é mais puxado. Se você olhar as questões de física que já caíram no ITA, as ideias envolvidas ali nas questões de física do ITA é algo absurdo, assim, entendeu? Comparado ao IME. Então,
varia muito, mas no geral, a galera quer mais ir para o ITA porque é mais civil do que o IME. Então, roda mais a lista do IME, por isso que é mais fácil passar, entendeu? Peraí, como assim mais civil? Tipo assim, porque o IME, a maior parte das vagas são para militares. E o IME todo é militar, entendeu? Bem militarizado. Então, e também quem é civil no IME vai ter que morar fora do alojamento. Então, o cara vai ter que se bancar aqui no Rio de Janeiro, entendeu? E funciona da mesma forma que o ITA, que nem você falou? No primeiro ano, todo mundo é militar e no segundo escolhe? O ITA? Ou no IME? O IME. Então, no primeiro ano, todo mundo é militar. Também. Também. E aí, no segundo ano, aí você vira aspirante oficial da reserva, né? Então, você vai para a reserva, na verdade, né? Então, se o Brasil entrar nessa guerra aí lá na Europa, acredito que quem está na reserva vai ser... Né? Isso aí não vai acontecer. Está à disposição aí. Então, no IME também é assim. Só que a vantagem do ITA é porque assim, quem que vai para o ITA, né? Geralmente não é a pessoa de classe A mais, entendeu? É porque o ITA dá muito incentivo para quem é de classe média e classe baixa, porque é o baixíssimo custo de morar lá, entendeu? No alojamento, durante 5 anos. Mas tem algum custo, assim, tipo, paga Mesmo- aluguel, não mesmo paga que energia, Assim, não paga você nada. paga, se não me engano, R$120 por mês, sabe? Mesmo que Pra você queira morar ser lá. Não, realmente é civil, baixíssimo. E se você tem comprovar renda baixa, você é isento disso aí também. mesmo você optando ser civil, você pode ficar dentro dos alojamentos. Isso. Você pode comer no rancho, que é onde a galera come de graça, entendeu? Café da manhã, almoço e janta. O que não acontece no IME, entendeu? Entendi. Você fica ali dentro de uma rotina do que seria talvez militar, mas você é civil. Dentro do ITA ou não? E se você é civil dentro do ITA. Entendi, não sabia disso não. E no ITA-IME, assim, tipo, você escolhe a engenharia que você vai cursar antes do vestibular ou quando está lá dentro? Então, na minha época, você escolhia no ato da Da inscrição. inscrição. Hoje em dia, e mudou recente isso daí. Você entra e aí o IME já era assim, de você entrar e a sua nota e classificação na turma que vai determinar a ordem de preferência na escolha das vagas. O ITA já é assim, entendeu? Tipo assim, existe uma porcentagem para o desempenho no CPUR, que é o curso preparatório de oficial da reserva, e uma porcentagem lá que é pequena para o vestibular. Mas a maior parte é a sua classificação, suas notas durante esse período fundamental, né? E aí você escolheu a melhor engenharia. A mecânica, né, cara? Nossa, que beleza. Mas, cara, a questão que me fica é a seguinte. Dentro do ITA, tipo, por exemplo, eu fiz faculdade pública federal aqui fora. Passar no vestibular era muito mais fácil do que passar na faculdade. Tipo, o desafio estava lá dentro. Então, passar no vestibular era, tipo, não era chegar lá e cuspir a prova, mas não era tipo um bicho de 7 cabeças. Eu não tive que queimar anos, estudar pra caramba, ler vários livros para passar no vestibular. Não precisava disso. Já a faculdade não, exigia mais do que exigiu antes. E como que foi no ITA, assim, tipo, o nível de exigência lá dentro é maior ou menor do que o nível de exigência para entrar lá dentro? Boa pergunta. Acho que, de forma geral, o curso de engenharia é um curso difícil, né? Não é um curso fácil. Sim. Você tem cálculos, você tem físicas, né? Exige dedicação. A questão é que no ITA em si, a galera entra mais a base melhor em exatas, né? Então a galera pega mais rápido as coisas. Só que no geral, a gente já teve essa discussão lá dentro várias vezes, assim, acredito que o ITA ele é sim mais difícil em alguns aspectos, tá? Primeiro que o ITA é difícil de entrar e sair de lá não é tão difícil assim, né? Por motivo de desligamento. Então lá tem várias cláusulas no regulamento explicando o que você não deve fazer, porque senão você pode ser desligado. Então, assim, se você tirar um desempenho muito baixo na matéria, abaixo de 5, você vai passar por uma comissão de avaliação, né? Então, se você tem um limite máximo de, segundo as épocas que a gente fala, que você pode pegar durante um semestre sem, né, ter essa... tipo uma recuperação. Sem ter essa sinalização a ponto de uma comissão avaliadora entender se você permanece ou não, entendeu? Então, tem várias regras. Então, no ITA você tem que estar o tempo todo sob tensão ali, sabe? Você não pode amanhecer relaxado. E também, se você for olhar a grade do ITA, tem algumas coisas lá que são meio bizarras, assim, sabe? Que eu achei, pelo menos. No segundo ano, no último semestre, tem cálculo com números complexos, sabe?
negócio que acho que é até de mestrado, de matéria de Mas acho mestrado. que cálculo com números complexos tinha também na minha graduação. Tipo assim, integral de 1 mais I, umas coisas loucas assim, sabe? Não lembro se integral de 1 mais I Faz tinha. tanto tempo. Mas tinha até um nome da disciplina, pô, não vou lembrar mais. Mas era a mesma disciplina que a gente via série de Fourier, transformada de Fourier. Não vou lembrar o nome da disciplina, mas... Enfim, assim, foi muito difícil. Foi muito difícil. Então, o ITA também tem equação EDO, EDP, né? Que é sim. E lá os professores, cara, assim, o cara sabe que você passou no ITA, sabe? Então... Sabe que dá para te sugar um pouquinho. Ele espera que você... Tipo assim, como que você errou isso aqui, entendeu? Não faz nem sentido. Então, foi muito difícil. Acho que até na parte profissional, assim, foi difícil. As matérias, elas exigem muito, sabe? Cara, e da galera que está lá dentro, assim, qual é a razão de gente que prefere, opta por virar civil e opta por seguir carreira militar? É porque, assim, para quem está em casa e não sabe, não é nem que a carreira de engenheiro da aeronáutica seja ruim, mas é porque, para quem forma no ITA, as possibilidades são quase que limitadas aqui fora, assim, tipo... Pô, o cara chegar... Os bancos vão lá pescar o cara em rede, assim, não é? Eu quero todos. Quem quer vir, entendeu? Tipo, cara, assim... Acho que o que acontece muito... É até interessante falar isso. Que, assim... A galera entra no ITA achando que é uma medicina, assim, da vida, sabe? Tipo assim... Não vou gastar mais energia com nada. Só vou seguir aqui, pá, e vai dar certo no final. Não é bem assim, sabe? Se você não mexer os pauzinhos ali, não vai dar certo no final, sabe? Você tem que fazer a sua parte depois de... Né? Não é como se você se formasse e começa a dar plantão ali, entendeu? E o dinheiro vai cair na conta, entendeu? Não é assim. Você tem que escolher uma carreira. Primeiro é isso, né? Assim, com a medicina, acabou isso aqui. Né? Acho que essa imensidão de possibilidades para algumas pessoas é muito ruim, porque ela se perde. O que é que eu vou fazer? Né? É diferente você ter uma coisa só e fazer aquilo. Né? Você tem várias, tem que... Aí envolve muita coisa, autoconhecimento. Silvio Santos falou isso uma vez, cara. Pro cara que ele contratou para ser, tipo, presidente da Jequiti, uma época que a Jequiti estava muito mal lá, ele virou e falou, cara, sabe por que você é bilionário e eu sou bilionário? Porque você tem muita oportunidade, eu só tive uma. Tive que dar um jeito de fazer ela dar certo, assim. Às vezes, de fato, ter muita oportunidade deixa o cara perdido, assim, sobre para onde que ele vai. E aí o cara toma a decisão errada, o que é provável, entendeu? Que o cara, na educação brasileira não leva o cara num processo de autoconhecimento, nem de pensamento estratégico. Né? Então, ele envereda ali numa coisa que, às vezes, não gosta tanto. E até uma pergunta assim, eu decidi no primeiro ano que eu quero ser militar. No final, eu posso mudar? Ou no Se meio você entrou intervalo? militar, vai formar militar. Vai formar militar. Mas e se eu quiser, eu posso pedir baixa? Aí tem no regulamento, né, tanto do Exército quanto da Aeronáutica, tem regulamento lá que você tem que ficar um tempo de formação sem pagar multa. Depois de formado, um tempo... Se não me engano, na AFA também é assim, você formar aviador e aí, se eu quiser Como sair. se estivesse Entendeu? pagando curso de formação, assim. Você vai trabalhar para a período. aeronáutica, né? Se você não quiser pagar a multa, tem que ficar um tempo mínimo ali. Quanto tempo, mais ou menos? Baixo, Sabe acho mais 5 anos. É um tempinho razoável. Vocês têm ideia de mais ou menos quanto que custa um engenheiro da aeronáutica para a União? Cara, Isso daí é uma pergunta interessante. Porque veio, o Coronel Tomita veio aqui, ele comentou assim, por alto, assim, tipo, que quando eles estavam cursando a AFA lá, e ele foi aviador, né? Eles ficavam brincando, assim, pensando, porque na época tinha, tipo, aquele filme de O Homem de $2 milhões, e eles começaram a fazer a conta para caramba, sou mais caro que um cara desse, para a União, que faz muito curso para lá para cá, combustível. não, aviador, cara, eu sei assim, que é muito caro, sabe? Formar um aviador. Sim. Engenheiro também não é barato. Então, você espera um retorno assim, né? Mas, por exemplo, acho que o reitor postou recentemente, um ex-aluno assim, que era bilionário, aí ele postou, quanto que esse cara paga de imposto aqui já é mais do que o orçamento anual do ITA, sabe? Sério? Que um cara gera de contribuição, né, para o governo. Então, a lógica dele é, tipo assim, a educação dá retorno, né? Então, aparentemente, está funcionando aí, esse modelo do ITA. Sabe? Caramba. Mas e aí, qual que era a razão? Eu perguntei, a gente fugiu do assunto. Qual que é a razão de gente que opta por virar civil e opta por virar militar? Assim, eu acho que... Porque o mercado, quando está no mercado privado, e eu sinto um pouco disso, o mercado tem expectativa alta com relação ao profissional do ITA. Né? Você tem que sair um alto desempenho. E é estressante, cara. As pessoas acham que ela vai evoluindo na carreira e vai ficando mais fácil, só que, na verdade, vai piorando, né? Tipo assim, a pessoa, vou passar 20 anos para virar CEO de alguma empresa multinacional, então, alguma empresa
que foi comprada por algum fundo, e coloca essa pessoa como CEO. Só que o desafio que ela vai ter é gigantesco. Se ela não entregar, o resultado dela vai ser demitida. Então. E ela pode passar na cabeça dela que aqueles 20 anos ali de carreira chegou no final e, né, tem muito caso assim, sabe? Então, porque o ITA, no mercado de São Paulo, os engenheiros que vão seguir para o mercado financeiro, para o mercado corporativo, vão começar a competir com quem se forma nas faculdades de negócio, né? INSPE, FGV, USP também, entendeu? O mercado de São Paulo absorve muito essa galera que mais paga, né, em termos financeiros, né? Então, você pega aí o mercado financeiro, você tem, né, fundo de investimento, você tem assets, você tem private banking, investment banking. Sabe? Então, porque você trabalha muito, mas você está tomando decisão sobre uma quantidade muito grande de dinheiro. Né? Então, qualquer coisinha, spreadzinho que ele ganha ali em cima de um montante gigantesco, né? É muito dinheiro. 0,01% lá, e são empresas com time reduzido, sabe? É pouca gente na operação e gera muito caixa, então tem muito dividendo para distribuir, sabe? Mas você precisa de um capital intelectual gigantesco para tomar essas decisões sobre os ativos. Então a galera vai muito para isso daí, a galera que tem mais fome assim de gerar resultado financeiro rápido, entendeu? E acaba sendo comum, tipo, o cara formar no ITA ali e sair assim que ele formar. Tipo, ele escolheu ser militar e no meio do caminho percebeu, pô, não. Vale muito mais a pena, tipo, para ele, né, para a situação dele, vale muito mais a pena ir para um private bank ali e ganhar uma fortuna. Então acontece muito. Da pessoa, em algum momento, fazer essa transição de carreira, né? Para esses mercados mais aquecidos. Rentáveis, digamos assim, entendeu? Mas varia de perfil, cara, que assim, você não pode achar que as pessoas são diferentes, sabe? Às vezes a pessoa quer se formar e quer atuar em engenharia mesmo, de fato, ali no dia a dia. Quer ter ali, o cara tem uma ambição mediana ali, sabe? O cara quer construir família, o cara quer ter, valoriza, né? Outras coisas da vida, né? E tá tudo bem, sabe? Acho que varia de cada um, Sim. sabe? Sim, eu tava tentando, na verdade, ter uma ideia mais ou menos, tipo, de como que funciona para a FAB isso daí, na verdade. Porque ela deve falar assim, pô, eu tenho X vagas aqui no ITA, tantos... Eu nem sei se é assim, mas deve ser, né? Tantos para civil, tantos para militar, não sei se é. E aí, no meio do caminho, ela fala, pô, entrou 80 engenheiros militares aqui esse ano, mas eu sei que até o final deve ter 30 aqui que vão, de fato, seguir carreira. Aí o que acontece lá, quando a FAB tem essas previsões, elas abrem vaga no final do segundo ano para quem é civil poder virar militar. Algumas vagas, entendeu? Então, acho que eles tentam compensar, que eles não são bolsos também, né? Tipo assim, eles têm que entregar o quadro de engenheiros ali. Alguém tem que estar lá trabalhando segunda-feira, né? Gerindo lá o pessoal. Então, eles fazem essa conta, sabe? Eles não são bobos também, né? Tipo assim, eles sabem o que acontece. Então, mesmo assim, tem uma oportunidade, depende então da turma, do ano, né? Se tem muito engenheiro ou não, da FAB abrir essa possibilidade. Isso, depende do ano anterior. Isso depende de como está a evasão dos anos anteriores, sabe? Se sai muita gente, aí, pô, vou ter que abrir mais vagas. Para dar uma compensada, legal. Cara, e quais foram os maiores desafios? Na verdade, outra pergunta antes dessa. O que mudou, tipo, na sua preparação de quando você estava estudando ali sozinho e de quando você foi para Fortaleza lá com o cursinho que você ganhou bolsa? Bom. Cara, acho que principalmente é recurso, sabe? Recurso. Antes eu não fazia simulado. Aí eu comecei a fazer simulado. Eu comecei a ter noção do nível da prova, sabe? Segunda coisa, metodologia. Então, por exemplo, eles levavam lá ex-alunos, os professores também tinham esse papel de mentores. Né? Então, eu comecei a entender como é que funcionava esse jogo, né? Aí as estratégias para ser aprovado. Como é que funcionava uma estratégia de prova, né? E também a questão do ambiente, sabe? Da ambiência ali. Que é você ter contato com pessoas que estão na mesma frequência, né? Na mesma sintonia que você para alcançar o objetivo. Até para ter amigos, assim, você sentiu que ajudou? Tipo, você acaba criando amizade, né? Sim, não. Eu criei amizades lá em Fortaleza que eu levo até hoje, entendeu? Inclusive sociedades, entendeu? E ajuda, tipo, ajudou você, tipo, ter amigos, gente que estava, assim, no mesmo desafio contigo, na mesma jornada contigo. Isso é coisa até interessante falar. Em 2016, a gente morava num apartamento, 6 pessoas, 5 passaram a noite. Caramba. Pô. O outro passou no e-mail na... O outro seguiu outro caminho, sabe? Tá. Também acho que foi para
coisa de sargento, assim, entendeu? Eu quero o caminho dele. Mas, assim, uma taxa absurda. Sim. Você vê o poder que é As pessoas tá que perto estão de no seu pessoas. meio, né? 5 de 6 foram aprovados, entendeu? Caramba, cara. Doideira. Por quê? Isso porque você começa a modelar. Pô, esse cara estuda assim, esse cara foca nisso. Esse cara, ele, né, ele pensa assim sobre cada... Isso tá dando certo ele, pra ele ele. enxerga a prova dessa maneira. Nem só isso também, né? Tipo, se um tem dificuldade, às vezes você é muito Você melhor em ajuda. física do que nos... Você já é bom em exatas, mas você destoa, assim, em física. E tem um cara que destoa em matemática, que está com dificuldade em uma determinada questão, Como algum é que você assunto, resolveu, um vai lá e ajuda o outro. Então, de fato, Entendeu? faz sentido. E também, eu acho que o que mais parece que pesaria, assim, é o fato, tipo, dos seus amigos não estarem caminhando por um caminho muito diferente e, consequentemente, meio que aquela... te puxa, assim, sabe? As conexões vão te puxando. Às vezes, você queria estudar para IMITA, AFA, etc. Cursos difíceis ali, que demandam esforço. Mas tem um monte de amigo que, o cara tava igual eu, assim, não precisava estudar muito para passar no vestibular. Entendeu? O vestibular é naturalmente mais fácil. Então, a minha vida, o ritmo da minha vida foi, com certeza, vezes muito não diferente da entende. sua. Isso... Cara, isso que você falou é muito interessante. Eu acho que passar em concurso, geralmente falo para os alunos lá que tudo começa na sua cabeça, na sua mente. A aprovação começa na mente. E deixar de andar com pessoas que te prendem Puxam pra trás. é uma decisão que você vai ter que tomar. Entendeu? Só que, às vezes, quem é essa pessoa? É um namorado, uma namorada, é um melhor amigo. E aí? não é uma conta fácil de fechar, né? Tá entendendo? Então, tipo assim, beleza, vou começar a me afastar daquela pessoa e isso que me causou mais dor, assim, sabe? Causou uma dor ensurdecedora, assim, sabe? Uma dor que doía lá dentro, assim, sabe? Saber que eu estava me afastando de pessoas Que era importante para ti na época. que Sim. eu tinha amizade, que eu construí, às vezes, na infância, para seguir meu caminho, sabe? A saudade, toda a amizade, entendeu? Foi uma dor gigantesca, sabe? Eu acho que aqui que cara, sendo assim, bem sincero para ti, com planejamento definido, com uma metodologia, qualquer um senta aqui na cadeira e começa a estudar, entendeu? Qualquer um tem capacidade intelectual para isso, se for uma pessoa, né, saudável. O problema é sustentar isso no longo prazo, né? Exato. E as decisões que você toma para você ter o tempo necessário, para você ter a paz mental necessária, entendeu? Mas você chegou a abdicar de amigos, assim, tipo, abandonar relações que você tinha com Porque, pessoas e tal, para isso? Quando eu saí, eu saí com 15 anos virou da um- Bahia e fui para Fortaleza. Então, só aqui quebrou tudo. Entendeu? Eu falava pouco com eles. E tinha uma rotina, eu chegava no cursinho 8 da manhã, eu voltava para casa 10 e pouco da noite. Então, não tinha mais contato. Entende? E também não tinha contato familiar. Então, isso era um problema na época. Porque quando eu estava no ITA, que eu pensei, né? Porra, será que tinha que ser assim? Entendeu? Tipo assim, olha a dor que eu passei. Né? E eu acho uma pessoa que foi fundamental na minha aprovação foi o psicólogo, lá em Fortaleza. Né? Não sei se pode falar o nome dele aqui, mas eu tenho muita gratidão a ele. Pode. Tenho muita gratidão a ele, que é o Thiago, assim, que me ajudou muito a me conhecer, né? E foi não foi um professor de matemática, foi o psicólogo que, cara, se você continuar assim, você não vai sustentar essa preparação por muito tempo, entendeu? Que eu me cobrava muito, sabe? Sim. Acho que esse é um fenômeno que acontece muito nesse medicina e ITA também. Qualquer concurso concorrido, na verdade, sabe? Por exemplo, concurso para ser juiz, concurso para auditoria fiscal, concurso que o cara está precisando passar, senão ele não vai conseguir pagar a dívida, entendeu? A cobrança ali pelo resultado é enorme. Eu me cobrava muito. Até pela essa construção aqui, de estar sempre melhorando, vai ter uma hora vai ser difícil melhorar, entendeu? Uma hora para você Quanto mais você melhora, mais Porque- difícil fica melhorar. entendeu? Mais difícil fica. E você vai melhorar. Beleza, quando você melhora em relação a você anteriormente, você está melhorando com relação a todo mundo que estava lá atrás de você. Então, quanto mais você cresce, mais difícil fica ter aquele incremento. Então, eu me cobrava e tinha, além de toda, né, a parada emocional de lidar com a distância, né, até da família também. Então, tipo assim, eu tinha uma irmã pequena, minha irmã nasceu com 2013, né? 2016, 3 anos depois, eu fui para Fortaleza, entendeu? Entrei na faculdade e tal, então não acompanhei o crescimento, sabe? Mas quando você, tipo, olha assim para trás, assim, tipo, família eu acho que não tem como abdicar. Você mantém relacionamento com a família, porque tá no telefone, você volta para casa nas férias e tudo mais. Mas grande parte dos relacionamentos com amigos, você perdeu por conta que você mudou e, enfim, foi uma decisão que você tomou em função do seu futuro.
E aí você até se questionando durante a faculdade, pô, será que precisava ter sido assim? Qual que é a conclusão de você Hoje. que passou tudo isso tem hoje, assim? Vale a primeira pergunta, né? Precisava de fato ter feito isso? E se precisava, se é necessário, vale a pena no fim das contas? Eu acho que faltou uma habilidade para mim durante a minha preparação, que é a habilidade de ter hábitos pequenos. Porque, assim, quando você tem um problema grande, às vezes você concentra toda a energia naquele problema. Se eu tivesse o hábito de mandar mensagem uma vez por mês, que seja, ou a cada 2 semanas, para quem eu gostava, né, para quem eu me importava, teria sido completamente diferente, entendeu? Teria sentido a dor que eu senti, talvez teria mais, né, conexões. Pode garantir que mudaria totalmente, né? Mas era algo Por exemplo, que que você poderia fazer. eu acho que a galera fala em tem que ter equilíbrio emocional, equilíbrio. Cara, isso é muito delicado, assim, sabe? Porque só quem passou por um processo de extremo estresse e necessidade sabe que é difícil você manter o equilíbrio e tudo na vida. Sabe? Parece que todo tempo é pouco e toda energia é pouca para você resolver aquele problema que está lá, entendeu? É igual a gente que tem dívida. Tipo assim, já contraí dívida um momento da minha vida, tipo, cara, qualquer pensamento que passava pela minha cabeça que não fosse aquilo ali, entendeu? Tá entendendo? Sim. É igual passar no ITA. Tipo assim, imagina, eu larguei o IME e voltei pro ITA depois de ter passado. Todo mundo falava, esse é o cara que já passou, entendeu? Ou seja, qualquer coisa que passava na minha cabeça, entendeu? E ainda tinha uma expectativa maior em ti, né? Pô, esse cara já passou uma vez, ele vai passar de Sim, novo. Não, eu tinha uma expectativa absurda. Não só com relação a passar, mas passar bem, entendeu? Se passar, entendeu? Se eu não tivesse lidado bem com isso, cara, não teria dado certo. Porque o que acontece em prova, quando você está nervoso em prova, o conhecimento não aparece. Você está aqui fazendo a prova, tem um cartão lá. Cara, e como que lida com isso? Tipo, uma prova que vale tanto assim. Pô, Ainda há mais ano ou anos de dedicação gigante ali para chegar em um momento E eu decisivo. imagino que a segunda vez foi muito pior, né? Você foi com uma pressão muito maior do que a primeira. A primeira vez que você passou, no caso. Cara, eu tinha umas coisas assim que eu acho que foram uns acertos. Por exemplo. E aí vai de cada um, mas assim, eu tinha uma oração que eu fazia toda a prova de vestibular que eu fazia uma oração final. Falava assim, que o resultado dessa prova seja fruto do conhecimento que eu adquiri até o presente momento. Amém. Ou seja, eu confiava no trabalho que eu estava fazendo, entendeu? E por eu trabalhar muito, eu tinha confiança de que eu estava bem entre a galera preparada ali, né? Tipo assim, o resultado ia ser fruto do meu trabalho, entendeu? Isso ajudou muito. Essa narrativa. Isso é muito louco. As crenças são formadas a partir disso, né? Tipo, todo o seu comportamento é moldado a partir das histórias que você conta para você mesmo sobre você, né? Sobre o que está acontecendo na sua vida. Então, eu acho que eu sempre fui bom contador de história para mim mesmo. Acho que isso foi essencial, assim, sabe? Então, eu tinha isso e eu tinha também, cara, posso te dizer aqui várias coisas que aconteceram, assim, que primeiro eu botei na minha cabeça que ia acontecer e aquilo aconteceu. Por exemplo, no ano que eu passei a primeira vez, eu calculava quanto eu tinha tirado em cada prova. Né? Tem gente que não jamais faria isso, entendeu? Porque isso vai prejudicar a outra. Só que eu gostava, entendeu? Porque eu tratava aquilo ali como um jogo estratégico. Uhum. Então, primeira fase fiz tanto. Prova de matemática, tanto. Física, tanto. Redação, acho que tirei tanto. Que no outro dia saiu a correção, né, dos cursinhos. Aí eu cheguei assim, cara, para passar, ficar com a média de corte do ano passado, tem que ficar com 8 em química. Que não era a minha melhor matéria, assim. Botei isso na minha cara, tem que tirar 8 em química, senão não dá certo. Preciso tirar 8 em química, saiu 8 em química. Fiz a prova. 8,1 e foi do ano do acidente. Entendeu? Isso é porque o resultado até é meio louco, assim, primeiro você tem que construir na sua mente a parada acontecendo, sabe? Sim. Tipo assim, vários casos, tipo assim, até quando eu estava lá no interior da Bahia, eu visualizava muito a frente do ITA, entendeu? Então, essa visualização do futuro, da construção prévia na minha cabeça, gerava uma potência ali, uma força para continuar estudando, apesar dos empecilhos, entendeu?
Então, acho que falta para o concurseiro toda essa instrução, né? Que, cara, às vezes a gente tem a vontade muito grande de contar para a gente que tudo que a gente faz é porque a gente foi esperto o suficiente, mas às vezes o acaso Tá ali ajudando forte. às vezes o acaso, meu irmão, é isso ainda. Agradece, porque em outro caso pode dar ruim também, entendeu? Então, eu acho que, talvez pelas coisas que eu vivenciei na infância, né? Ou pela forma como meu pai se comportava dentro de casa, como minha mãe era, entendeu? As coisas que eu fui aprendendo, gerou essas crenças, esses comportamentos que geraram um resultado excepcional. Só que, para o concurseiro, a forma como ele lidou com a infância dele, né? Ainda mais inicial ali, o que o pai dele dizia para ele, o que a mãe dizia para ele, molda o que ele pensa dele mesmo, entendeu? E aí esse cara, ele tem um problema sério depois quando vai fazer concurso. O cara não... Pode ser positivo ou negativo, não é capaz, né? Ou acha que pode tudo, né? Tem os... Entendeu? E aí, já vi tanto caso, assim, de, por exemplo, matemática. Isso é mais focado no Enem, assim, quando eu dava mentoria para o Enem. Cara, a menina não conseguiu aprender matemática. Ela não aprendia matemática. E o problema era uma crença que ela... A gente foi fazer esse trabalho, né? A gente descobriu que, quando ela era pequena, o pai cobrava muito dela. E aí, uma vez que ela tirou nota baixa, o pai meio que... Como assim você tirou essa nota? O que você está fazendo? Não? Gerou uma frustração nela, quando ela instalar a crença de que ela não era boa. E aquilo perdurou a vida toda, sabe? Ela toma como identidade dela, né? Ela assumiu como identidade de que eu sou... ruim em matemática. Tipo assim... Não sou capaz de algumas coisas. Isso que eu acho mais interessante, sabe? As pessoas têm o costume de colocar o verbo ser, né, na situação de vida que ela está. Mas eu sempre colocava como está, entendeu? Estou ruim nisso. Mas na minha cabeça... eu sou bom naquilo, entendeu? Nasci bom naquilo. E assim. Às vezes até era uma história que eu nem me perguntava se era verdade ou não. Só, cara, eu sou bom nisso e acabou, entendeu? Sim, e às vezes a pessoa realmente ela não consegue voltar lá atrás e ver a partir de que momento aconteceu isso, né? De ela adquirir realmente essa identidade que não é boa em alguma coisa, que ela não é capaz de passar num concurso. E é muito comum a gente ver as pessoas achando, não, concurso público só passa quem é um gênio. E é muito da cabeça da pessoa, de acreditar que ela é capaz de passar, né? Até porque quem acredita que só gênio passa e que ela não é um gênio, ela não vai nem começar a fazer a tentativa de passar, né? Mas tem uma frase do Jim Rohn, que é meio que um cara que fala muito sobre desenvolvimento pessoal, que ele fala que o sucesso, qualquer da vida, não é uma coisa que você persegue. É uma coisa que você atrai pela pessoa que você se torna ao longo do caminho, entendeu? Então, por exemplo, para você passar no concurso, às vezes você vai ter que mudar suas crenças, seu perfil comportamental, você vai ter que mudar. Se você não é uma pessoa com alto foco, você vai ter que se tornar, ter essa característica de personalidade, né? Se você não é uma pessoa resiliente, você vai ter que desenvolver essa característica de personalidade e as habilidades, né? Então, a partir do momento que você assume que todas as suas crenças, todas as suas características da sua personalidade e todas as suas habilidades, isso aqui pode ser moldável através do trabalho e da intencionalidade, você vence esse jogo. É só uma questão de tempo para você passar, entendeu? Sim. E realmente, né, a cabeça às vezes acaba influenciando muito mais do que o teu tempo de estudo, a sua preparação. Às vezes alguém muito bem preparado acaba, na hora da prova ou em algum momento muito próximo, se auto-sabotando, né? Não conseguindo ir para frente. Acontece muito autossabotagem nesse meio de estudos, né? E a pessoa não percebe. Pior que é isso. Então, Então, acho que foi um diferencial assim, na minha preparação, que, tipo assim, eu não sou tipo de gênio, né? Tipo, eu era um aluno ruim, sabe? Foi a forma como eu via as coisas, entendeu? O esforço ao longo de toda a jornada, né? Que possibilitou que eu construísse a aprovação, entendeu?
Sim, e o mindset de, entrei, né, nesse preparatório, que nem você falou, foi para Fortaleza, não comecei bem, e digerir isso e transformar isso num, não, mas eu vou melhorar. Agora, cada, né, simulado que eu vou fazer, que nem você falou, eu vou melhor que o outro. Porque, às vezes, sei lá, você estava lá no interior da Bahia. Pô, aqui eu estou indo super bem, sou ótimo na escola, estou estudando pra caramba. Muda, né, totalmente aí de vida, leva um tapa na cara e desiste de tudo. Né? Então, esse teu mindset de realmente fui mal, porém posso melhorar, faz toda a diferença aí na aprovação. Com certeza. Então, a galera, sabe o que é o problema? A galera tem um certo preconceito pelo que a gente está conversando aqui, entendeu? De mindset, forma de ver as coisas. O cara acha que... Cara, me manda uma lista disso, me manda uma lista daquilo agora para eu ficar aqui, entendeu? E isso faz parte também. Só que você não pode se limitar a isso, entendeu? Tipo assim, a pessoa está tão escassa ali naquele pensamento que eu já fui assim, já fui muito assim, entendeu? Até uma escassez de pensar que só precisa fazer questão, precisa fazer simulado o tempo todo. Talvez ela se ache tão incapaz nas crenças dela que se ela não ficar o tempo todo vendo aquilo ali, ela não vai conseguir. Ela não pode ter um tempo para focar em outras coisas. Entendeu? Eu tinha muito isso. Aí eu comecei a ver, pô, tem um cara aí que passou os aprovados no primeiro lugar, top 10, assim, foi muita gente nova. Teve um cara que passou em primeiro lugar no ITA, no IME, na Escola Naval, os 3 concursos mais difíceis que tem, assim. Caramba. Entendeu? E o cara, rotina super normal, um Razoável. cara tranquilo. Conseguir administrar e equilibrar. Entendeu? E aí você vê uma pessoa que está bitolada freneticamente durante 5 anos e não está conseguindo passar em nada, entendeu? Então, às vezes, é como eu falei, a aleatoriedade acontece, sabe? Então, o que a gente tenta aqui, na verdade, até com esse trabalho aqui, é oferecer recursos, né? Para a pessoa que está em casa, às vezes, né? Acho que tem que mudar umas coisas aqui para... Cara, deixa eu fazer uma pergunta assim, meio que mudando de pau para cavaco. Não tanto, na verdade. Tipo, tem um estigma na sociedade meio de que, pô, o cara que passa no ITA é gênio natural, assim. Não é desmerecendo o esforço, não é isso. É que é algo tão fora da curva que o pensamento natural das pessoas requer muito esforço e ainda assim uma habilidade natural muito acima da média. Qual que é a sua sensação de que está lá dentro? Tipo, a galera que está lá dentro, de fato, são pessoas normais com muito comprometimento, muito desempenho, ou N outros fatores que eu quero te perguntar depois quais você acha que ou é de fato muito talento natural envolvido também? Porque eu acho que aí vai muito... É uma série de fatores aqui. Mas respondendo objetivamente a pergunta, não, lá dentro, quando você vê pessoas normais assim, demais. Tá? Por exemplo, vamos supor que você tem uma faculdade de medicina no Brasil em que só cai biologia, química, a matemática básica, mas cai só biologia e química, um nível absurdo. Todo mundo... beleza, concordo. Vamos supor que a melhor faculdade de medicina no Brasil fosse assim. Todo mundo que passa lá dentro, pô, esse cara é um mestre. E vamos supor que a sociedade valorizasse, julgasse a inteligência da pessoa com base em biologia e química, entendeu? Que a gente sabe que, na verdade, na média, é matemática, né? Matemática, física, essas exatas. Que é a percepção da sociedade, né? Que as pessoas que são extraordinárias disso, elas têm um QI muito mais elevado. Na verdade, não é bem assim, né? Tipo assim, tem várias inteligências, várias formas de julgar se a pessoa é inteligente ou não. Esse cara que passou em medicina seria um gênio, como é considerado hoje. Então, o que acontece no ITA tem menos, mas beleza, a galera passa no ITA, só que eu mesmo, se você me perguntar coisa básica de genética, eu não sei. Então, você vai me julgar como uma pessoa, entendeu? Assim, incapacitado porque eu não sei isso aí, sabe? Então, acho que não é que a pessoa que passa no ITA, ela tem uma inteligência hoje acima da média. Ela focou só em uma coisa e estudou aquilo ali, entendeu? Acabou. Matemática, química e física. Se eu te colocar para estudar matemática, química e física, só isso, todo o tempo... naturalmente vai ficar bom. Naturalmente vai ficar bom naquilo né? E aí você começa a gabaritar, nem gabaritar não sei o quê, mas, esse cara é um gênio. Não, pô, ele só fez mais. Só que esse cara tira 0, uma nota ridícula em outras matérias que ele não estudou, entendeu? É isso que acontece. E, cara... O que você sente que é necessário para quem quer
passar e não necessariamente precisa ser o ITA, tá? Mas em um concurso extremamente competitivo, como o ITA? O que é necessário? É. Cara, eu acho que é necessário, primeiro, ajustar, como eu estava falando para ela. Assim, o seu resultado é gerado pelas crenças que você tem, né? Pelas suas características de personalidade e pelas suas habilidades técnicas. Então, por exemplo, se a pessoa não tem se na personalidade dela, ela não é uma pessoa resiliente, uma pessoa com foco acima da média, uma pessoa que consegue aprender as coisas, executar as coisas rápido, se ela não tem isso inerente na personalidade dela, ela tem que mudar, porque o concurso exige isso. Ponto final, entendeu? Se ela não acredita que ela é capaz, que ela consegue aprender qualquer coisa, que ela, né, tem autonomia para decidir o futuro dela, também não vai passar, já acabou aí, entendeu? A preparação. E eu nem estou falando do que ela sabe ainda. Entendeu? Pode ser que uma pessoa que sabe muito e só cagou para isso daqui passe, pode ter. Só que a gente está falando aqui para... A gente está tentando aqui criar uma lógica, né, de forma que você ajuste e não dependa de ser exceção, entendeu? Como eu falei, o acaso acontece para várias pessoas, pode não acontecer para você. E aí? Então, a gente quer maximizar as possibilidades. Então, se você quer maximizar as possibilidades, você tem que ajustar essas coisas aqui. Né? Porque, cara, é o seguinte, beleza, a pessoa pode começar a preparar para concurso, mas vamos botar real, então. Vamos botar 100 pessoas fazendo simulado, faz e tira 0 e fica lá embaixo. Será que você vai ter força para continuar? Você já para aí. Você mesmo comentou, você tirou 2 na primeira, segunda fase. Entendeu? Que você tinha feito. Eu começo aí. Então, quando a pessoa está falando, não sei o que, não sei o que, beleza. Passa por um teste aqui e manda mal. Quero ver como é que você vai. E manda mal durante muito tempo. De forma que você acha que você é incompetente e incapaz. Você vai conseguir continuar mesmo? Sem ver um progresso, né? E aí já... Opa. Então, ó, errei na base da base aqui, né? Minha mente já não está ajustada para esse tipo de situação estressante. E a gente tenta no nosso entorno, né? Eu falo que quando você diz que está fazendo um concurso público, imagina que tenha acontecido a mesma coisa contigo, né? Ah, eu estou estudando para concurso. Ninguém te olha. É raro alguém olhar, não, você vai passar, continua assim que você vai passar. A maioria das pessoas te olham com um olhar tipo, pô, é uma coisa concorrida, é uma coisa que... Complexa, tipo, é pouca vaga, sabe? Então, você vê, às vezes, a pessoa diz, não, continua assim, mas o olhar dela não está te falando isso. Cara, acho que uma coisa assim... Desprezo, às vezes, assim, da pessoa achar que... Ah, tá, segue aí teu sonho, mas é um sonho. Tem uma realidade cruel, quando eu entendi isso aqui, cara, eu me libertei assim. As pessoas, na verdade, não querem ver a melhor versão de você. As pessoas querem ver a melhor versão de você que é útil para elas, que serve bem a elas. A partir do momento que você, na sua melhor versão, fere o ego da pessoa que está ao seu redor, você já não tem a versão que é boa para ela, entendeu? Que mais massageia o ego, ou então é útil para ela. Você está entendendo? Sim. Então, cara, isso é muito louco, porque às vezes a pessoa é amarrada pelas outras. Sim. E não entende isso, entendeu? E isso é tão louco que isso pode acontecer com sua mãe, com seu pai, inconscientemente. Você pode estar, tipo assim, cara, já vi casos de o desempenho do aluno ser limitado por, às vezes, uma crença de que se ele for melhor, for muito bem sucedido, ele vai ser melhor que os pais. Se em algum momento o pai dele, né, associou isso a, sei lá, o sucesso dele, aconteceu alguma coisa ali que ele tem essa crença, acabou, entendeu? Toda vez que ele ganhar mais dinheiro, toda vez que ele tiver algum sucesso ao longo do caminho, ele vai dar um jeito de se livrar disso daí. Ele vai emprestar esse dinheiro, vai gastar, começar a dar presente, vai se livrar do dinheiro, entendeu? Porque a mente dele está programada com esse problema, sabe? Ele não descarregou ainda, sabe? Cara, e como que foi quando você estava se preparando assim? Como que era a sua relação com a sua família? Em questão de apoio, de facilidades, de dificuldades, de relacionamento? Entendi. Assim, lá em casa, graças a Deus, eu tive bons exemplos, sabe? Não de estudo, né? Minha mãe, acho que foi oitava série, alguma coisa assim. Meu pai também não completou o ensino médio. São comerciantes, né? Mas, tipo assim, da minha mãe eu tive um exemplo muito de mentalidade positiva, entendeu? Tipo assim, vai dar certo e tomar risco. Do meu pai, eu já tive uma mentalidade muito de trabalho, sabe? Tipo assim,
todo dia, quando eu acordava, meu pai tinha que trabalhar, tipo, 5 da manhã, sabe? Eu cresci com aquilo na minha mente. E sempre a mentalidade dele de construir mais, né? De prover mais. Então, foi uma programação mental que eu tive, entendeu? Só que qual o problema? Nem todo mundo teve isso aí. Sim. Tá entendendo? E aí a pessoa cresce com uma configuração, digamos assim, né? Toda... que não... E você já chegou a ver, tipo, soluções para isso? O que uma pessoa que está com, alguma coisa que está limitando ela mentalmente, o que a pessoa que está basicamente se auto-sabotando ali no processo de desenvolvimento dela pode fazer para mudar isso daí? Cara, isso é até louco, sabe? Não importa como é que tá a sua vida. Eu vejo assim, sua vida pode estar um caos, uma desgraça. A coisa mais fácil de você mudar é o ambiente que você está frequentando. Assim você muda, então é só questão de decisão. Saía com fulano, não vou usar mais sair. Ao invés de estar indo ali, eu vou para a biblioteca, fazer amizade com a pessoa, a mulher da porta, que vai me apresentar outra pessoa que está ajudando para o concurso, vou fazer amizade com ele, vou sentar com ele, vou aprender, acabou. Você precisa de dinheiro para fazer isso, entendeu? Que tem muitos lugares que você pode frequentar, sabe? Então, mudar a primeira ambiência, sabe? Tipo assim, ter essa atitude. Sim. E aí depois suportar, tipo assim, querer mudar é o primeiro passo, né? Aí tem toda uma questão de você desenvolver as habilidades. Assim, por exemplo, tem muita gente que muda a forma de pensar adquirindo uma nova habilidade. Por exemplo, essa é a forma na marra de fazer, né? Então, acho que não era bom em matemática. Bom em matemática. Aprendi matemática, tirei 10 na prova da escola. Mudou a crise, já era. Na verdade, a pessoa se submeter mais a situações de estresse, entendeu? Que ela vai tendo recurso para julgar ela mesma. A pessoa ficar na inércia, né? Não fazer concurso de bolsa, não fazer prova, não fazer... Isso no segmento de concurso, né? Tem que se expor a situações, porque aí, naturalmente, você vai se reajustando. Mas, assim, a forma mais básica, cara, é ter uma referência. Fulano de tal passou no concurso que eu quero passar. Ele está bem, ele saiu do mesmo lugar que eu. Eu quero saber o que ele pensa, eu quero saber o que ele fazia, eu quero saber o que ele focava durante o dia dele. Eu quero saber a forma como ele via as coisas, né? Eu quero saber tudo. Não só, eu quero saber a metodologia dele, quais materiais ele estudou, tudo. Entendeu? E aí você muda, vai se ajustando, entendeu? É a forma mais rápida e barata de fazer isso, eu acho. Caramba, interessante. Ficou passando um monte de coisa na minha cabeça agora. Bem legal. Sabe? Então, é isso que eu falo com os alunos, assim, sabe? Depois que você ajustou isso, cara, já era. Tipo assim, estudar é a parte fácil, entendeu? Estudar, porra, você senta, estuda, né? E uma hora vai dar certo, se você estiver com a coisa certa, sabe? Cara, mas você não... essa é uma questão interessante, assim. Tipo, você tem um limite de idade ali para poder entrar no ITA, IME, né? Essa pressão com a idade, assim, tipo, pesava sobre você ou pesava pelas Cara, isso pelas é um pessoas que estavam ponto perto muito lá de ti? interessante, sabe? Assim, você tocou no ponto que eu acho que gera uma discussão enorme. Que o brasileiro, ele tem um pensamento de muito curto prazo, tático. Ele não tem um pensamento estratégico. Então, tipo assim, eu tinha começado a estudar cedo, eu sabia disso. Eu tinha vontade com relação a isso, né? Eu era novo, isso gerava em mim mais autoconfiança, então eu ia para frente. Quem já começou a estudar tarde para o ITA, tem muito mais essa pressão, obviamente. Porque uma hora ele não vai conseguir mais tentar, entendeu? Ele não sabe se ele vai conseguir lidar com o ego dele e com a autoconfiança dele se ele não passar no ITA ou desistir. Pô, será que eu vou ser um fracassado se eu desistir do ITA? O que é que vão pensar de mim? Né? Acho que uma forma de você ver isso é porque pensa... tipo assim... As pessoas têm uma visão muito importante delas, como se as pessoas, o que é que vão pensar de mim se eu desistir do concurso do ITA, se eu não passar no ITA, será que vão achar que eu sou um fracassado, né? Tipo assim, eu tenho um viés a falar porque eu passei, né? Mas para quem às vezes tem não só para o ITA, né? O cara está estudando para um concurso, às vezes quer parar de fazer concurso para empreender, para abrir um comércio, para sei lá o que, entendeu? Os caras têm que pensar que na verdade, ninguém está pensando nele.
Só ele. A gente não é tão importante assim, é isso, entendeu? Tipo assim, pensa, em 3 gerações, ninguém vai lembrar. Ninguém que viveu com você vai tipo assim, pode até lembrar, mas tipo assim, ninguém que viveu com você vai estar vivo daqui a 3 gerações. Falando, olha, estudou, tentou passar no ITA e não passou. E tipo assim, em 200 anos, qualquer pessoa lá atrás que desempenhava qualquer função foi substituída. Ou seja, né, e o seu tempo é limitado, então tipo assim, vai viver a tua vida, cara. Se você acha que faz sentido para você largar o ITA, fazer medicina, largar fazer outra coisa, ou largar sei lá o quê, vai lá e faz, entendeu? Só que tenha a maturidade para assumir a responsabilidade se der merda, né? E tem uma chance grande de dar merda, entendeu? Tipo, eu tenho uma crença que as coisas vão dar errado antes de dar certo. Então, quando der errado, eu já sei que ia dar errado, então eu vou lá justo e dar certo, entendeu? Não fico aqui na expectativa. Você tem a visão, né, positiva, não vai dar certo, só que no dia a dia, na prática, eu sei que as coisas não vão funcionar na primeira... Até dar certo, dá errado muitas vezes, né, cara? Entendeu? Mas vai dar certo, só que eu vou fazer dar certo. Não vai dar certo aleatoriamente. Vai dar certo porque eu vou fazer dar certo. E eu vou fazer dar certo porque eu consertei até esse negócio funcionar, entendeu? Então, acho que é mais uma crença dela com ela mesma. Que pensa, uma narrativa seria, eu tentei ITA, não consegui, sou burro, sou isso, sou aquilo. Outra coisa é, tentei ITA, para mim faz sentido agora outra coisa, que pode me dar um resultado até maior financeiramente, qualquer área da vida, e da minha preparação eu extraí coisas boas. Eu consegui desenvolver um raciocínio lógico absurdo, eu consigo passar em qualquer outro concurso que eu quiser fazer, que seja mais fácil, entendeu? Entendeu a diferença? Sim, aprendi a estudar, aprendi a estudar. Conheci pessoas que podem me ajudar em alguma outra coisa. Exatamente. Conheci aquele ambiente ali, entendeu? Então é isso. Aprendeu a superar desafios, resiliência. Ele vai ver que você mudou a cabeça lá e isso vai te ajudar a ir para frente agora. E desenvolvi, Entendeu? Então, assim, você começar a ver que tudo, na verdade, é que a realidade é você que constrói, né? Então, se você constrói uma realidade negativa, as coisas vão dar errado. Se você constrói, né? Quem fala muito isso é o Napoleão Hill, aquele livro Mais Esperto que o Diabo, né? Ele fala que o diabo não sei se já leu, a negatividade, né? E a alienação com relação... São as armas que o diabo usa ali para né, controlar as pessoas. Quando você tem um pensamento autônomo, né? E aí, cara, tem outro livro que como é que é o nome disso? Como pensar grande. Tipo assim, o livro ensina você pensar grande. Todo mundo fala, né? Tem que pensar grande. O que é isso, né? O que é isso, né? Pensar grande, você tem que pensar grande, porque você tem que pensar que tudo que acontece é para um bem maior e foi permissão do universo ou Deus que vai da sua crença. Se você acredita nisso, já era, entendeu? Porque, cara, a vida tem muita coisa. A vida viver é foda. Então, life is suffering. Né? Acontece muita coisa horrorosa que você não queria que acontecesse. Né? Saúde do seu familiar, até com você mesmo aí, entendeu? Sim. Então, e que está fora do seu controle, né? Pelo menos a priori, assim. Você pode tentar lidar da melhor maneira. E aí eu aprendi isso com a cultura que eu já estudei também, a cultura judaica. Fala muito, assim, os caras são 20% dos termos, né, Nobel do mundo, os caras são um PIB per capita absurdo. Os caras são donos dos maiores bancos do mundo. O que está acontecendo aqui? Deixa eu ajudar, né? Pelo amor de Deus. E aí tem outra crença, que se uma pessoa tem um resultado que você não tem, é porque ela sabe de alguma coisa que você não sabe ainda. Ela faz alguma coisa que você não faz. Se você aprender e aplicar também, talvez você consiga aquele mesmo resultado. Então, eu vou estudar. E você entende, né? Tipo assim, eles vivem muito sobre essa lógica, entendeu? Que tudo que acontece é para um bem maior que ele não entende ainda. Boa. E aí, alguém mais cético pode falar que isso aqui é uma narrativa, que eu estou construindo na minha mente, que pode ser mentira, mas na verdade... Se você falar isso, cara, eu vou te perguntar, você passou 2 vezes no ITA, 2 vezes no IME, Maná? Se tiver passado, eu vou te ouvir. Se não tiver passado, eu vou te ignorar. Cara, e você vê muito isso também, não só no concurso, mas depois no empreendedorismo. Aí que o bicho pega, sabe? Que aí é muito... Tudo é... Decisão é foda. Então... Boa. Toma decisão toda hora e tal. Legal. Quer falar algo mais? Acho que um último recado aí, Bruno. Para quem está pensando aí se preparar, o que você diria para um concurso público, seja ITA, seja IME, seja, né,
Para quem tem um concurso a seguir, um concurso desafiador, o que você teria a deixar de mensagem? Cara, eu diria para você focar em aprender. Mesmo que você não passe naquele concurso que você planejou inicialmente, a única coisa que não tirou de você é o seu conhecimento. Então, tudo é aproveitado, sabe? Então, se você está estudando para um concurso de INSS, não passa, ou então concurso de engenharia, não passa, né? O conhecimento está lá. Se você aplicar no momento certo, vai dar certo. Você vai, tem muita, assim, acredito que tem muita gente concorrendo, mas também tem muito concurso. Tem muita gente que não faz o que deve ser feito, né? Tem muita gente que se inscreve à toa. Então, para gente boa, tem muita oportunidade. Então, acho que tem que acreditar que, primeiro, vai dar certo, que você consegue aprender o que está lá, o que é necessário, e que você consegue se adaptar e se lapidar, digamos assim. Que você não nasceu pronto, né? Você vai submeter a uma situação estressantíssima, que é um concurso. Tem que estar disposto a suportar a dor da transformação. Acho que é isso. Tipo assim, as pessoas, elas, no primeiro momento que começa a doer, ela para, né? Isso aqui não é, está doendo, né? Porque, né? Depois pode ser que seja muito, tipo assim, só pensar. É igual forjar aço, né, cara? É só batendo, não tem como. Tá na Bíblia isso, cara. A dor de hoje não pode ser comparada com a glória de amanhã. Então, se você pensar isso, você, cara, você passa, entendeu? Acho que o importante do concurso é você não desistir. Você só perde se você desistir. Como diz o professor Fidel, só não passa no concurso quem desiste ou morre. Exatamente, entendeu? Fechou. Bruno, quer deixar suas redes sociais, alguma rede social, enfim, para a galera poder te... Então, assim, a gente falou aqui da preparação, aquela câmera ali. O que você quiser aí. A gente deixou aqui, a gente falou muito sobre a preparação do BMF, sobre o ITA, né? Então, a gente tem uma preparação específica para o vestibular do ITA. Então, você aí que está se preparando para o ITA, tem esse interesse, né? E, assim, quer começar da maneira correta, né? Quer começar com quem já fez isso aí várias vezes, né? Mais de 23 aprovados aí, gente até do segundo ensino médio passando, utilizando o curso. Vai lá, BF no ITA, site, Instagram, tudo é esse nome. Boa. E legal. Conhece lá, né? Tem muita coisa... Bruno, mas não tem muita coisa gratuita, né? Então, só faça investimento se você, né, ser confortável e ver que é o seu momento. Boa. Cara, prazerão. Obrigado por ter vindo aí no 01cast. Eu que agradeço. Galerinha, mais uma vez, tá? Sigam lá. BBF no ITA, tá? BBF de Básico Bem Feito, tá? Então, segue lá no Instagram. Boa. Ou busca no Google, enfim. Se alguém sabe como é que faz para preparar a prova para o ITA, é alguém que passou 2 vezes, né? Então, vamos lá. Se você gostou desse 01cast, tá? Pô, compartilha com seus amigos, principalmente aqueles que querem prestar ITA. E só uma coisa, e meu sócio passou em primeiro lugar no ITA, né? Boa. Então, o curso foi construído todo, né, com a excelência ali de quem teve resultado. Tem. O resultado, quem zerou a prova aí, né, basicamente. Boa. Compartilha esse episódio com um amigo. Segue a gente nas redes sociais, @concurseiro01, _engenharia e @concurseiro01, oficial. Beleza? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação. Tem mais algum comentário? Comenta aqui o que você gostaria de ter perguntado para o Bruno e indique para a gente próximos convidados para a gente trazer aí para o 01cast. Até terça-feira que vem, meio-dia. Valeu!